Bom dia, turma. Vamos lá falar sobre desenvolvimento embrionário, parte 2, certo? Opa. Depois a gente viu que existe uma divisão na relação do desenvolvimento embrionário, né? Então, quando é que a gente parou na organogênese? Quando é que a organogênese começa? A organogênese, gente, a formação dos órgãos, ela começa assim quando acaba a gastrulação, certo? A etapa inicial da organogênese é a formação da neurulação, que é o quê? Formação do tubo neural, que vai dar origem ao quê? A neura, certo? Então, a gente tem aqui a organogênese, né? A gente tem a mesoderme, que vai dar origem à derme, músculos, cartilagem, ossos, sangue e medula óssea, tecidos linfáticos, sistema urinário, sistema reprodutor. A gente tem a ectoderme, né? Que tem a função da epiderme, sistema nervoso, tecido de revestimento, cavidades nasais, anais e bucais, e a endoderme, gente, que tem a função de produção dos órgãos que tem dentro do nosso corpo, certo? Fígado, pâncreas, sistema respiratório, epitélio de revestimentos do tubo digestório, entre outros, certo? Mas a gente também tem que falar sobre o celoma, né? Então, o celoma, gente, é uma cavidade formada pela mesoderme, certo? E essa mesoderme, ela é preenchida pelo líquido celomático, como a gente viu na aula passada, certo? E esse celoma, gente, esse líquido celomático, ele tem uma função importantíssima para os organismos vivos, que é o quê? Que é a proteção dos órgãos, certo? Ele vai amortecer de choque mecânico, certo? Então, esse celoma está em função de proteção dos órgãos, certo? Para amortecer impactos mecânicos. Mas nem todo organismo ele possui celoma, certo? Ou celoma verdadeiro. Por quê? Porque nem todos os organismos vivos que existem no nosso planeta, eles são o quê? Triblásticos. Para ter celoma, precisa ter os 3 folhetos embrionários. Existem indivíduos que possuem só 2 folhetos embrionários. Então, aqui na figurinha a gente vê um organismo acelomado, né? E tem aqui a ectoderme, pseudocelomado, né, que possui aqui um comecinho de mesoderme, né, ligado à ectoderme, e a gente tem o celomado, né, os organismos celomados que possuem o celoma verdadeiro, que tem endoderme, tem a mesoderme, né, na mesoderme essa divisão de mesoderme e ectoderme através do celoma, certo? Então, animais de blástico que possuem apenas 2 folhetos embrionários, eles são chamados de acelomados, certo? Eles possuem apenas 2 folhetos embrionários, que são ectoderme e endoderme. Quem são esses tipos de organismos, Soraya? A gente pode encontrar esses organismos de plástico, né? Um exemplo deles são os vermes achatados como os quinidários. Não são vermes, certo? Organismos achatados como os quinidários, certo? Então, existem os animais pseudos acelomados, certo? Que são que a mesoderme se desloca para endoderme, certo? E se adere à ectoderme. A mesoderme se desloca da endoderme e se adere à ectoderme, né? A parte mais externa. E a formação de cavidades que não é inteiramente revestida, certo? Não é inteiramente revestida de quê? De celoma, certo? Então, quem são esses animais, esses organismos? Vermes cilíndricos como lombriga, certo? Aqui a gente pode citar, gente, eu quis no acelomado, eu quis falar sobre os platelmintos, mas eu botei quinidários e quinidários não são vermes, viu? Só colocando aqui um detalhe, certo? Então, aqui a gente tem o exemplo de lombrigas, certo? Anelídeos. Já os anelídeos, eles são o quê? São organismos celomados, certo? A gente vai ver aqui, certo?
Animais tribáceos são aqueles que possuem os três folhetos embrionários, endoderme, ectoderme e mesoderme, e desenvolvem um celoma verdadeiro. Então, aqui a gente tem a figurinha mostrando a epiderme, certo? A cavidade do tubo digestivo e o celoma protegendo ao redor dessa cavidade digestiva, certo? Protegendo todos os órgãos presentes aqui, né? E no final da neurulação, meu povo, a formação de o celoma ele é formado. Células do folheto embrionários, eles começam a sofrer diferenciação e formação de quê? Dos órgãos, né? Há uma definição do plano corporal, certo? As células já são especializadas e já sabem o que elas vão formar, certo? Se é um pâncreas, um rim, coluna vertebral, as mãozinhas, os olhos, certo? Então, essas células já estão especializadas com o plano corporal. Existe a formação da região dorsal, ventral, craniana e caudal do organismo, certo? Vamos lá. Então, existem os anexos embrionários, né? Uma das adaptações para a reprodução no ambiente terrestre, a gente sabe que a vida surgiu no mar, né? Nas águas, em ambiente aquático e foi se adaptando para o ambiente terrestre. Então, uma das adaptações para que acontecesse a reprodução no ambiente terrestre, né? De animais, foi a proteção contra o dessecamento, né? O ambiente terrestre é seco, então o embrião ele tem que ter o que? Uma proteção contra o dessecamento durante o seu desenvolvimento. Então, os répteis, que foram os primeiros organismos a terem esse tipo de adaptação, desenvolveram ovos calcários e porosos, certo? Ovos calcários, certo? Com cálcio e poroso, por quê? Para haver a troca gasosa. Então, aqui a gente tem um embrião, certo? A gente tem um ovo, a gente tem um saco vitelínico, a casca do ovo e um cordão umbilical, certo? Que irá pegar nutrientes desse saco vitelínico e transferir através de vasos sanguíneos para o embrião, certo? Então, esses anexos embrionários são derivados de tecidos embrionários, certo? Mas não fazem parte do corpo do embrião, eles são tecidos anexos que estão ali para o que? Auxiliar no desenvolvimento, certo? Desde a nutrição a armazenamento de excretas nitrogenadas que esses animais, certo? Esses indivíduos possam liberar, certo? A gente tem aqui o alantoide, né, que tem essa função de armazenamento de excretas, né? Então, existe uma coisa chamada de vesícula vitelínica, certo? Que são encontradas em peixes, répteis, aves e mamíferos, certo? Essas vesículas vitelínicas, ela tem uma projeção da mesoderme e endoderme que partem para o tubo digestório, mas se mantém ligada ao intestino do embrião. O que são essas vesículas vitelínicas, meu povo? Nada mais é do que vitelo, material de nutrição de embrião, certo? Por exemplo, se você pensa no ovo, o que é o vitelo do ovo? É a gema, certo? Essa gema ela tem a função de quê? De nutrição do embrião. Então, ela é rica em proteína, colesterol, lipídios, certo? Então, ela tem a função de nutrição do embrião para que garanta o quê? É nutrientes necessários para que o embrião se desenvolva adequadamente. À medida que o embrião cresce, esse vitelo vai sendo consumido, obviamente, né? E esses nutrientes, eles são degradados por enzimas digestivas e vão passar para o embrião através de quê? De vasos sanguíneos. Em mamíferos, certo? Esse vitelo, ele não tem tanta importância. Por quê? Porque em mamíferos, os organismos eles são placentários, certo? Então, essas trocas de alimentos e nutrientes, certo? Acontece por onde? Pelo cordão umbilical. Por quê? Porque está diretamente ligado à mãe, né? Mas uma ave que põe um ovo, um réptil que põe um ovo, um peixe que põe ovos, esses animais precisam de quê? Desse nutriente para quê? Para que eles se desenvolvam, certo? Então, para os mamíferos e animais onde o desenvolvimento é interno,
A vesícula vitelina é vestigial, gente. Sem importância para quem? Para a nutrição do animal. Por quê? Porque a nutrição vai acontecer através de quem? Do cordão umbilical, certo? Como nexo embrionário, a gente também pode falar sobre os alantóides, certo? Que são vesículas que formada por um saco. Tem função primária armazenamento de excreta nitrogenada do embrião, certo? Em aves e répteis também tem função como transferência de proteína da clara para o embrião e permite trocas gasosas, né? A partir do momento e também ajuda na descalcificação, né, da casca. Essa descalcificação vai tirar o cálcio da casca e vai transferir esse cálcio para o embrião, né? E esse embrião vai usar esse cálcio para o desenvolvimento dos seus ossos, né? E vai favorecer o que? No momento do nascimento, da eclosão do indivíduo, né? Fazendo com que essa casca porosa fique mais frágil, permitindo que o indivíduo consiga com mais facilidade sair. Em aves, as excretas são os ácidos úricos, são armazenadas nos alantoides. Em mamíferos, as excretas são eliminadas pela placenta, certo? Lembrando que a casca do ovo, meu povo, ela é porosa e permite essas trocas gasosas de dióxido de carbono e oxigênio. O oxigênio entra e o dióxido de carbono sai, certo? Em organismos placentários, a gente pode falar de âmnion e córion, certo? A cavidade amniótica, meu povo, é preenchida pelo líquido amniótico, obviamente. Esse líquido delimita a região onde o embrião é contido, certo? Possui um alantório também que realiza trocas gasosas do sangue do embrião com o meio externo, em contato com a parede. Em mamíferos, esse alantório ele se encontra em contato com a parede interna do útero, certo? E vilosidade cariônica, certo? Coriônica, certo? Que é a interação do córeo com o tecido materno, dando origem à placenta, certo? Qual é a função da placenta e do cordão umbilical? Em ovos vivíparos de mamífero, permite o desenvolvimento do embrião dentro da mãe. O cordão umbilical está ligado com a questão da nutrição e excreta entre embrião e o corpo materno, né? Ele vai ter a questão da nutrição do embrião através do corpo materno e excreta do embrião. E as excretas são também liberadas por essa estrutura para o corpo materno, certo? Desenvolvimento pós-embrionário. Alguns indivíduos, eles precisam, para completar o desenvolvimento embrionário, no corpo, passar por sofrer diversas metamorfoses, certo? Passando por vários estágios lavais até chegar à fase adulta. Quando esses organismos eles sofrem metamorfose, a gente diz que o desenvolvimento dele é indireto, certo? Então, eles precisam, depois que eles são eclodidos, né, quando eles saem da casca do ovo, certo? Eles precisam aquisição de alimento por conta própria, certo? Não possuem muita mobilidade, mas é isso aí, né? Teoria de Darwin, os mais hábeis, né, os mais adaptados, eles irão sobreviver, né? Então, o ciclo de vida que não passa pelo estágio laval, a gente diz que o desenvolvimento é direto. Por um exemplo, os seres humanos, o ciclo de vida dele é direto, certo? Não passamos por estágio laval. Quando nascemos com todas as características, porém pequenininhas, né? A gente só vai crescer e maturar. Já uma borboleta, ela sai do ovo, né? Ela vira uma lagarta. Essa lagarta, ela vai se desenvolver, vai se enclausular, né? Virar uma clasulo e depois dali vai virar uma borboleta. Então, o desenvolvimento desse organismo, ele é o quê? Indireto, certo? Eu vou parar por aqui. Próxima aula a gente continua, certo? E é isso, gente. Beijo, estudem, leiam o capítulo, certo? Não deixem para depois.